Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Maná Diário. Bem, que Deus abençoe a tua vida, que nesse momento você possa abrir o seu coração para a mensagem, que você possa compartilhar com alguém, amém? Alguém que talvez você saiba que precisa de uma palavra, que precisa de uma oração. No finalzinho nós fazemos uma oração. Nós estamos aqui todos os dias ao meio-dia, trazendo uma palavra ao teu coração. Sempre tem alguém aqui, um servo, uma serva de Deus, trazendo a palavra, uma breve palavra, uma oração no final, amém? Muitas das vezes você está aí precisando de uma direção e com toda certeza o Espírito Santo quer direcionar a tua vida. Com certeza o Espírito Santo tem uma palavra para a tua vida, amém? Que você possa então permitir, né, que a palavra entre, que a palavra então possa operar na tua vida e no teu coração. Eu queria trazer uma palavra hoje, rapidamente, que se encontra lá em João, inclusive é uma passagem bastante conhecida, João 8:31, né? Bastante conhecido esse versículo. Na verdade, são 2 versículos que eu vou ler. Eu gostaria que você prestasse atenção, amém? Embora seja um versículo, uma passagem conhecida, muitas das vezes nós nos comportamos dessa forma, né? Seja num culto, ou até mesmo quando a gente está lendo a Bíblia. A gente pensa assim, mas esse aqui eu já conheço. Essa palavra eu já ouvi. Mas a palavra ela se renova a cada dia, amém? Então, muitas das vezes a gente lê um versículo hoje, daqui 2, 3 dias, um mês, um ano, a gente vai ler aquele versículo e vai sempre ter uma revelação por trás, uma nova revelação, coisas que a gente não viu lá atrás, a gente lê hoje, a gente consegue enxergar. E o Espírito Santo, o desejo dele é sempre trazer a verdade. O desejo do Espírito Santo é sempre trazer à luz toda a verdade, né? Fazer com que a gente enxergue, com que a gente entenda e com que a gente compreenda a palavra. E nesse versículo fala sobre isso, né? Sobre conhecer a verdade. E é o papel do Espírito Santo. Mas quando nós abrimos o nosso coração, amém? Somente quando nós abrimos o nosso coração, o Senhor pode se manifestar, o Senhor pode operar nas nossas vidas. E essa passagem diz assim, João 8:31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Até aí, eu estava meditando sobre essa passagem, e aí ele fala assim, se vocês permanecerem firmes, ele estava falando, se referindo às pessoas que haviam crido nele. E naquele momento, não só naquele momento, mas em todo o tempo, em todo momento na nossa vida, para a vida do cristão, não basta crer. Amém? Ele mostra que não basta crer. Ele disse, ele se referiu, ele estava, né, se referindo ali aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra. O permanecer firme é que traz a diferença
na vida do cristão. Não basta ele crer, não basta ele dizer eu creio, não basta nós dizermos eu creio na palavra. Nós precisamos ter a atitude de quem crê. E ele fala aqui, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. A partir do momento que nós permanecemos firmes na palavra, naquilo que nós temos ouvido, o que é permanecer firme? É ouvir, né? Eu creio, eu ouço, eu creio e eu pratico. E eu permaneço firme. Então são passos, né? São atitudes que é necessário que o cristão tenha. Não basta ele dizer eu creio. Não basta ele dizer eu creio e sentar e falar pronto, agora Deus vai operar na minha vida. Como se um raio fosse cair do céu, como se algo extraordinário fosse acontecer. E na verdade algo extraordinário já aconteceu. Foi Jesus morrendo naquela cruz, tomando o nosso lugar. Foi toda a manifestação de Jesus naquela cruz pelas nossas vidas. E hoje nós temos acesso ao Pai. Nós podemos ter liberdade para ter comunhão com o Senhor, para conhecer o Senhor. Então a palavra ela vem de encontro com as nossas vidas, ela mostra, ela revela a vontade do Senhor, ela mostra qual é a vontade do Senhor, e cabe a nós que escolhemos acreditar, permanecermos firmes. Nós precisamos permanecer firmes no ensinamento. Eu não vou buscar o Senhor porque eu espero que Deus opere na minha vida nisso, naquilo outro, que Deus trabalhe na minha vida. Eu faço ali como se fosse uma feira, né? Sabe quando você vai na feira? Ah, isso eu quero, aquilo outro eu não quero. Ah, aquilo ali tá bonitinho, eu quero. Não. O evangelho é para ser vivido por inteiro. Amém? A palavra ela precisa ser uma prática constante nas nossas vidas em todas as áreas. E ele fala aqui que se nós permanecermos firmes na palavra, verdadeiramente nós nos tornamos discípulos. Então o discípulo verdadeiro é aquele que pratica a palavra, é aquele que permanece firme, independente da circunstância, ele permanece firme. Ele não é um simpatizante do evangelho, ele não é uma pessoa que acha bonitinha a palavra, que fala, ai, que linda essa palavra, ai, que tremenda essa palavra, que tremendo que foi o culto, que tremendo que foi essa reunião. Ele não fica no amém somente, o amém, amém. Quantas das vezes eu sempre cito, sabe? Que muitas das vezes a gente fala com a pessoa, a gente aconselha, a gente ensina, a gente mostra o caminho, a gente mostra a verdade da palavra e a pessoa fala assim, amém. E ela, é como se ela estivesse concordando, mas a pessoa que realmente está crendo e ela escolhe, né, escolhe praticar a palavra, só então, né, há uma resposta, né, de que realmente ela escolheu. Aí então os frutos eles começam a se manifestar. E aí ela pode então ser chamada de discípulo e ela vai ser participante, ela vai conhecer essa verdade. Ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só então, só depois desses passos, o passo de fé da pessoa que escolheu acreditar, o praticar, o permanecer firme nos ensinamentos do Senhor. E são todos os ensinamentos, não só aqueles que me agradam, não é só aquilo que eu acho bonitinho, mas toda a palavra, toda a verdade. Nós ouvimos a mensagem, nós ouvimos a palavra, nós lemos a palavra e muitas das vezes, a maioria das vezes, nós somos confrontados. E aí quando nós somos confrontados, a nossa atitude, né, a atitude do cristão, muitas das vezes sabe, se afastar porque ele foi confrontado, porque o Senhor quer limpar, porque o Senhor quer restaurar, porque o Senhor quer operar na vida dele, que é realmente que ele se torne um discípulo. Mas aí o que ele faz? Ele não escolhe permanecer firme, ele escolhe o caminho dele,
Ele escolhe as decisões dele. Ele já tem um caminho traçado, e naquele caminho traçado, muitas das vezes o que ele quer é que Deus opere em A, em B, que Deus faça isso, que Deus faça aquilo, né? Que Deus liberte ele em algumas áreas, mas tem coisas ali que ele não quer que Deus mexa. Os pecadinhos de estimação. E ele não pode participar da verdade, ele não pode ser liberto, porque ele só, muitas das vezes, só creu. Ele creu ali. Ele creu. Não, eu creio. Creio que Deus é real, eu creio no que Jesus fez na cruz do Calvário, mas eu não creio que Deus possa tem um plano para minha vida, queira que eu mude de vida. Eu não creio que Deus tem um plano de como ser uma boa esposa, de como ser um bom esposo, de como ser um bom filho. Eu não creio. Eu creio que existe a minha maneira de pensar. E nós somos orgulhosos, somos e nos comportamos como pessoas orgulhosas nesse momento, que nós queremos somente Deus para abençoar, né, a nossa vida, para que fique tudo bom para nós, tudo tranquilo, sendo que na verdade o Senhor quer muito quebrar todo o nosso orgulho e que nós venhamos verdadeiramente entregar o nosso coração e permitir que Ele opere essa verdade. Quando nós permanecemos firmes, estar firmes, é estar ali convicto, é não sair do lugar, não importa a circunstância. Permanecer firme. E muitas das vezes também eu estava pensando, né, meditando sobre essa palavra, quantas pessoas não querem verdadeiramente ser discípulos, porque o discipulado, ele requer de nós tudo. Ser um discípulo requer tudo, é tudo de nós, não é uma coisa aqui, outra coisa ali. O evangelho não é isso, que muitas das vezes as pessoas têm pensado, tem tornado o evangelho uma religião. Eu vou na igreja, né, lá no domingo, eu até dou meu dízimo, dou uma ofertinha aqui, outra ali, mas tá bom, né? É só isso, tá bom. Eu sou crente, eu sou cristão. Mas o verdadeiro evangelho, ele é uma mudança real, uma transformação verdadeira. É o cristão tendo um contato verdadeiro, íntimo e sincero com Deus, né, onde ele abre o coração e Deus começa a mudar todas as coisas. A palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Mas nós só conseguimos entrar, entender e experimentar quando nós mudamos a nossa maneira de pensar. De outra forma, não. Enquanto nós temos a nossa maneira de pensar, o nosso caminho, o meu jeitinho, né? Enquanto eu estou dizendo amém, mas superficialmente, Deus não pode operar. Deus fica impossibilitado de operar. Ele vai operar a partir do momento que eu render o meu coração, que eu abrir o meu coração e que eu escolher viver a verdade dele, que eu escolher viver a palavra dele. Eu obedecer independente das circunstâncias, né? Nós temos aprendido sobre comunhão, como nós falamos sobre comunhão, como nós insistimos sobre a comunhão, porque a comunhão é a base do cristão. O cristão que não tem comunhão com Deus, o que pode se dizer de uma pessoa que não tem comunhão com Deus? Ele não vai conhecer a verdade de Deus, porque é naquele lugar, é naquele ambiente em que ele se encontra com Deus, é lá que ele é transformado. Somente nesse lugar. Não adianta a pessoa achar que ela vai no culto e naquele ambiente lá, muitas das vezes ela escolhe crer. Mas ela escolheu ali crer naquele instante e crer e viver aquilo que ela está ouvindo ali. Ela tem que trazer aquilo para a vida dela no dia a dia. Não é só no domingo, não é só no culto de domingo, todos os dias. Deus vai operar e transformar
a vida dela a partir do momento que ela praticar lá dentro da casa dela. Escolher praticar a palavra lá dentro da casa dela. O que é que a palavra de Deus diz para mim? Ela se perguntar o que é que a palavra de Deus diz. Me diz o que que Deus quer que eu viva, como Deus quer que eu viva nessa situação, nessa circunstância. Qual é o olhar de Deus? Qual é o olhar de Deus para essa situação, para essa circunstância? O que é o que o Senhor quer para mim, quer de mim? E muitas das vezes o cristão fica somente naquele ambiente, ele só fica ali na beiradinha, ele não quer render a vida dele ao Senhor. E vem muitos questionamentos: por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Por que Deus não opera na minha vida? Né? E ele está com o olhar dele no milagre, né? Ele está com o olhar dele no abençoador, ele está olhando só para a mão. E o Senhor está lá esperando e desejando ter comunhão com ele. É um relacionamento vivo em que ele vai provar que Deus é real, que o Senhor é real e que o Senhor pode, né, tocar na vida dele, tocar nas emoções dele, tocar em todas as áreas da vida dele. E é isso que o Senhor quer fazer. Ele quer então que nós cheguemos no momento, né, de conhecer a verdade e ser participante dessa verdade, de conhecer a verdade, e a verdade trazer libertação. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A própria verdade é você permitir que Deus atue, que Deus opere, sem você ter que fazer nenhum tipo de força. É por você ser participante da verdade, por estar ali naquele ambiente. Então a verdade vem. E você é convencido, nós somos convencidos, mas porque nós demos outros passos, né? Passo de crer, né? de escolher, obedecer, de permanecer na presença do Senhor, de muitas das vezes o natural diz uma coisa, o espiritual diz outra. Eu escolher o que a palavra de Deus diz, o que é, né, o espiritual. O que eu devo fazer? Vou dar um exemplo aqui. O mundo, né, o conhecimento do mundo é algo que nós sempre ouvimos. Foi sempre que, se uma pessoa me magoou, me machucou, eu não quero nem saber mais dela. Mas a palavra de Deus, e o Senhor nos capacita a isso, somente o Senhor nos capacita a isso. A palavra de Deus mostra que nós temos que perdoar, que nós temos que amar, nós temos que fazer completamente o contrário. E a nossa tendência, no nosso homem carnal, não quer isso. Quer fazer o que sente. E nós não podemos andar pelo que nós sentimos, mas nós temos que andar pelo que a palavra de Deus diz. Amém? Então que nós possamos escolher. Escolher, não é, conhecerão a verdade vos libertará. Eu já conheço a verdade, mas o quanto você tem escolhido ser discípulo, o quanto você tem escolhido permanecer, o quanto você tem escolhido. O primeiro passo é você estar ali, é ficar firme, é estar firme ali, é ser constante na comunhão, ser constante na meditação da palavra, ser constante, não importa o que vai acontecer, não importa o que está acontecendo, não importa se eu estou desanimado, se eu estou triste, não importa. O que importa é que a palavra de Deus diz: Deus é real. E para provar, eu preciso estar nesse ambiente. Amém? Que você possa meditar mais nessa palavra e que você peça ao Espírito Santo a graça para estar ali, para permanecer. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Se você tiver algum pedido de oração, que você possa fazer aí onde você está, coloque diante do Senhor. Se você puder fechar os seus olhos, se estiver em algum lugar que você pode fechar os seus olhos para me acompanhar nessa oração. Mas se não puder, isso não vai impedir de que o Senhor opere, que você possa render nesse momento seu coração, que você possa ter um coração rendido, que você possa estar crendo e me acompanhando nessa oração.
Amém? Nós vamos orar e pedir ao Senhor para que Ele ministre a graça, a capacidade de nós permanecermos firmes. Amém? E conhecer a verdade. E a verdade trazer libertação em todas as áreas da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu louvo o teu nome, eu engrandeço a ti nesse momento. Querido Espírito Santo, doce Espírito Santo, eu louvo o Senhor, porque quem nos convence, Senhor, é o Senhor, e o Senhor é sempre tão amoroso. Senhor, eu te louvo e te agradeço por isso, pela tua verdade, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor nos guiaria toda a verdade da palavra. Senhor, eu clamo nesse momento para que a tua graça venha, a tua graça, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a praticar a tua palavra, ajuda-nos a permanecer firme. Senhor, para que então nós possamos ser discípulos, não somente simpatizantes, Pai. Que nós não sejamos simpatizantes do Evangelho, mas que nós possamos permitir que a tua verdade faça parte da nossa vida, liberte a nossa vida, que nós possamos ter um relacionamento íntimo, sincero, um relacionamento verdadeiro e profundo com o Senhor, que nós possamos provar que o Senhor é real em cada situação, em cada circunstância da nossa vida, nós possamos ver a tua mão, o teu poder, a tua unção, a tua presença tão preciosa, Senhor. No nome de Jesus, eu clamo por essa pessoa que está me ouvindo, por aquela que vai me ouvir ainda, Pai. Em nome de Jesus, toca, Espírito Santo. E que tudo aquilo que não é teu, não provém do Senhor, caia por terra. E que ela receba vida, que ela receba ânimo, que ela receba alegria, a tua paz, a paz que excede todo entendimento. E que ela possa, Senhor, entender, que ela possa compreender que ela precisa, Senhor, escolher, praticar a tua palavra, Pai, estar na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, todo mal, todo espírito maligno, Pai, que traz o desânimo, caia por terra dessa vida em nome de Jesus. E que independente, Deus, de qualquer coisa, independente de qualquer de qualquer sentimento, seja ele bom ou ruim, nós venhamos escolher todas as manhãs, estar na tua presença todos os dias, Pai, obedecer a tua palavra, clamar ao Senhor e receber forças de ti para viver, Senhor, a tua palavra. É o que nós te pedimos, Pai, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus.